Opa. Tá piscando. Tá gravando. Saudações. Ai. Aqui é o Figa. E tô iniciando um vlog. Só mais um vlog. Perdido no meio desse YouTube de Deus. Fazendo uma viagem. Iniciando de um lugar que não importa muito. E indo para outro lugar que não importa muito. Pois a metade das pessoas do mundo não conhece. Nem de onde eu... Não. 99,9% das pessoas do mundo não conhece nem de onde eu tô saindo e nem para onde eu vou. O que importa aqui é que é uma viagem de moto, solo, contínua, de 200 km apenas. É um passeio, né? Basicamente um passeio. Só de ida, né? Sem indo, sem volta não. É só de ida, 200. Para eu ir para uma cidadezinha, para passar uns dias, para depois voltar esses 200. Interessante que esse motoqueiro fez. Ele me passou para frear e não ir, né? Não ir numa situação que eu ia, mas ele ficou na minha frente e não foi. E aí, quando o carro, esse aí, que estava na iminência de passar, quando ele se aproximou, aí o motoqueiro foi. E aí fez outra cagada que foi cruzar na frente desse carro e invadir na preferencial. Tem certas coisas que eu sinceramente não compreendo. Mas é isso, faz parte, né? O ser humano é um poço de complexidades e mistérios. Eu vou curtir a minha viagem. São, olha só, 6 horas da noite. Ainda tá a luz do dia, ainda tá claro, né? Na época que a gente tá aqui, eu acho que chama de verão, não sei, janeiro, começo de janeiro. Hoje é dia, ó, 14 de janeiro. Então, chama de verão? Eu sei lá, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, as temporadas, não existe primavera, inverno, outono. Aqui é quentura, calor, mormaço e sol quente. É as 4 estações. Então, eu tenho consciência de que eu vou pegar um tráfego meio truncado, né? Eu já vi algumas demonstrações de barbeiragem e de moscamento. Mas faz parte. Quem nunca barbeirou, que atira a primeira preda. Eu vivo barbeirando, olha. Que diabo foi isso aí? Eu vi o polícia sinalizando lá, achei que... sei lá. Mas ali foi uma abordagem pontual, não é blitz nem nada não. Minha viseira tá limpinha, então não vai ser preocupação pra mim nessa viagem. Eu tô saindo nesse horário, 6 horas, ainda não escureceu, mas tá perto de escurecer. E, ó, deixa eu ver aqui se o relógio da moto tá legal, ó. Tá 6 horas, tá um pouquinho atrasado. São 6h04, 3 minutinhos atrasado. Mas tá bom. E aí daqui a pouco vai escurecer, né? E quando escurece, aí o maior sofrimento é no reflexo que o farol dos veículos que vem no sentido oposto causa, né, no para-brisa. Mas isso aí, com a viseira limpa, o sofrimento é menor. Agora eu ainda tenho que dar um polimento nessa viseira, né? Uma coisa que eu tô devendo na verdade é reformar. Eu tô me planejando para reformar esse capacete. Se eu não fosse sem vergonha, né, eu poderia simplesmente comprar um capacete novo. E eu tô de olho em um da X11. É um que tem um bonezinho assim, uma pala. Chama... Ele tem um nome, Adventure, eu acho. É, Adventure. Aí tem um que eu achei massa, que é uma cor de areia. Muito legal, aquele capacete. A cor eu achei bonita. E até combina com a Lander, né? Cor de areia.
Aí é 800 é quase 900 reais, 850, sei lá. Aí eu, não, quer saber? Vou deixar pra depois. Eu vou dar uma reformada nesse capacete aqui. Eu já comprei uma folha de EVA, né? Um EVA preto, grossinho, pra poder reformar a parte de borracha de dentro do capacete. E aí vou comprar uns tecidos, né? Vou pesquisar qual o tecido legal. E vou botar umas esponjas novas também. Aí essa questão do EVA é porque quando eu fui fazer a adaptação do alto-falante do comunicador, deixa eu ver se dá pra ver aqui pela câmera, aqui ó, comunicadorzinho aqui. Quando eu fui fazer a adaptação, aí eu cortei um pedaço da esponja e cortei um pedaço dessa borracha que tem por dentro do capacete, achando que o alto-falante tinha que ficar encaixado dentro. Só que quando eu cortei essa borracha, aí o isolamento acústico do capacete ficou horrível. Então o barulho do vento que ele passa na lateral do capacete, eu escuto tudo, né? Então deixa a viagem um pouco mais desconfortável. Sem contar que quando eu passo de 70, 80, se tiver muito vento, eu não consigo conversar com a minha esposa, não dá pra ouvir ela. Porque o barulho do vento fica maior do que o... Tá entendendo? Entra todinho no capacete o barulho do vento. Aí eu vou... também tem esse propósito, né? Pra reformar o capacete, melhorar o isolamento acústico. Aí vamos chegando na Polícia Rodoviária Estadual. E a primeira delas, né, nessa rodovia. E por falar em reforma, né, essa PRE está em reforma. Mas eu já vi os caras fazendo blitz aqui, parando, fiscalizando e tudo. Mas é uma reforma braba aqui que tá tendo. Tiraram tudo, ficou só as paredes, não tinha mais nada dentro. Então vou passar na frente e vamos ver como é que tá. Isso aqui, pra quem quiser saber, fica na rodovia C040, quilômetro alguma coisa, no comecinho, né? Tipo o quilômetro 30, nessa faixa, né? E a Polícia Rodoviária Estadual da cidade de Aquiraz. Ó, tem caminhão parado ali, eles estão fiscalizando. Mas olha só, tem os tapumes, tá tendo a reforma aí. Ó. Viu só? Agora vamos seguir a nossa estradinha e seguir o nosso vlogão. Num vídeo anterior aí, eu comentei o quanto eu fiquei intimidado quando eu vi a Lander na revisão lá na Yamaha e o cara com as coisas aqui abertas, com os fios conectados na bateria, no módulo, no computador, né? Aí eu fiquei um pouco intimidado porque eu penso em dominar a revisão da Lander, né? De dominar toda a mecânica, toda a manutenção, né? Da Lander. E aí quando eu vi o técnico lá da Yamaha fazendo isso, eu fiquei um pouco intimidado. Aí eu comentei isso, né, no vídeo anterior, mas eu tô começando a estudar agora, lá em casa, assistir playlists, né, e vídeo de injeção eletrônica, sensores e esse tipo de coisa, de moto. Porque é o seguinte, que eu me recuso a ser intimidado por uma coisa que um ser humano normal faz. Eu tava me lembrando daquele vídeo lá do Clóvis de Barros, né? O cara inventou aquela merda, você só tem que entender. Aí se aplica perfeitamente ao meu caso. Então, eu tô começando a estudar aí pra eu poder mexer. Não, tu vai se matar, seu doido, atrás desse caminhão. Oxi, tá vendo? O cara passou cruzando tudo. Meu, depois que morre é por isso. Aí, o que eu pensei? Eu não quero mais ser intimidado por questões de manutenção, seja o que for. Elétrica, eletrônica. Eu quero saber tudo dessa moto. Até mesmo solda. Porque vamos supor que um chassi trinque, né? Como a Yamaha, o chassi da Yamaha recentemente tá acontecendo nas phaser, né? De trincar. Então eu quero saber fazer uma solda para poder ajeitar, entendeu? Eu vou começar a estudar, vou começar não, já comecei, eu tô estudando. É porque às vezes a gente se agonia,
a gente quer antecipar, botar os cavalos, a carroça na frente dos cavalos. E não é bem assim, a gente tem que respeitar o processo, né? Como eu falei no outro vídeo. Então, não precisa a gente estar se agoniando. É um processo, vamos etapa por etapa, né? Eu vou aprender, eu não sou burro. E se eu for burro, se eu ficar batendo a minha cabeça bem muito no mesmo assunto, eu vou acabar absorvendo ele. Porque o burro, ele também aprende, é só repetir mais é só repetir mais vezes. Então, se eu for burro, eu vou acabar aprendendo. É só insistir e não desistir nunca. Olha aí que mensagem legal. É só insistir e não desistir nunca. É isso. Carrinho, você vai vir pra cá, não vai? Ó, eu sabia. Mas aí deu certo. Bom, é isso, tô estudando. Não vou me deixar intimidar. Agora sim, eu queria ter margem pra errar, sabe? Porque essa Lander, ela pra mim, ela foi muito cara, né? Então, é muito difícil de você pagar um veículo desse, aí dá medo de você se aventurar, fazer uma cagada e acabar com um prejuízo caro, entende? Então, se eu tivesse mais margem para errar, se eu não tivesse medo de errar, porque o erro não fosse tão punitivo com relação a recurso financeiro, né? Eu cometi um erro, aí eu esculhambei uma peça que custa R$10. Besteira, tá entendendo? Agora, se eu queimar sei lá, um módulo, alguma coisa assim, porque eu fiz uma besteira, aí, se eu queimar uma peça dessa, aí eu vou ter que desembolsar, sei lá, R$1.000 para comprar outro, um ECU, é R$1.000, não sei. Mas vamos supor, um exemplo, né? Eu vou ter que gastar R$1.000 para... Vocês estão entendendo? Então isso meio que intimida um pouco você de arriscar, né? Se eu tivesse mais margem para erro, eu teria menos medo de errar. E com menos medo de errar, a gente aprende mais. Mas é o seguinte, a gente tem que aceitar. Cautela é necessária, mas se a gente quiser aprender, a gente precisa se desprender de errar, né? Errar é fundamental no processo de aprendizagem. Fundamental. Sem o erro ensina. O acerto, né, te orgulha e tudo, mas o erro, ele ensina. Deu um preguinho aí. Ó, tá com meia hora só que eu saí de casa e eu já tô morrendo de sono. Os quilômetros não dá pra saber porque eu não zerei o trip, né? A não ser que eu olhe uma placa aqui de qual quilometragem eu tô, e aí eu subtraia, né? Lá na minha cidade eu entro na quilometragem 25. Então se eu ver uma placa eu vou fazer o cálculo aqui rapidinho, saber quantos quilômetros eu já andei em meia hora. Curioso o bastante. A lei fala que os veículos, eu não me lembro exatamente de como é que tá escrito lá no artigo, mas eu sei que tem isso, né, no CTB, no Código de Trânsito. Vem aqui pra direita que vem gente aí atrás. Diz assim que veículos, ao se cruzarem, eles de noite, eles precisam manter, não, de noite ou de dia, eu acho que não falou horário não, tem que manter o farol baixo, né? Veículos ao se cruzarem. Aí tem gente que respeita mais essa regra quando tá em rodovia de pista simples. É uma faixa só indo e só uma faixa voltando. Aí os veículos estão bem mais perto, né? Aí o cara fica mais propenso a baixar o farol porque tá mais perto. Aí sabe que o farol cega mesmo quem vem no sentido contrário. Agora, tem veículo, tem motorista que quando tá andando em via de pista dupla, assim que tem um canteiro central dividindo a outra mão, aí tem gente que não quer baixar o farol nem a pau. Você dá jogo de luz, você pede e tal, sinaliza, mas o cara não baixa. Eu sei que o trajeto que eu rotineiramente eu faço, via de regra eu ando em torno de 500 km por semana, né, em rodovia. Eu ando pouco trecho urbano, eu ando mais em rodovia. E aí é em torno de 500 km por semana, nessa faixa. E aí, metade desse meu trajeto é por pista dupla, como essa daqui, né? Todas as faixas indo no mesmo sentido. Aí tem um canteiro central grande, e aí tem as faixas que vêm no sentido contrário. Então a metade do caminho que eu ando é desse jeito. E a outra metade é em pista simples, é na rodovia BR-304. Então lá é só uma faixa indo e uma faixa voltando.
Aí eu posso fazer a comparação com a relativa precisão, né? Porque o meu trajeto é meio a meio. E a maior parte das vezes que eu ando nele é no escuro. Eu gosto de andar de noite, né? Aí, o que eu vejo? Que as pessoas são mais propensas a baixar o farol quando você pede, né? Dá aquele jogozinho de luz assim, ó. Pá, pá. Ó, o cara ligou o farolzão, porque não tem ninguém na frente dele. Na pista dele, mas na outra pista tem, que sou eu e os carros que vêm atrás. Então, quando você dá um jogo de luz assim, ó, pá, pá, o pessoal que vem no sentido contrário é mais propenso a baixar o farol, a respeitar o seu pedido, quando você está numa pista simples. Se você tiver numa pista dupla, é mais difícil do pessoal respeitar, né? Muito menos propenso o pessoal fica, né, a baixar o farol, mesmo você pedindo assim, bem muito assim, ó, por favor. E aí eu creio que isso aconteça porque as pessoas acham, ó, o camarada lá do outro lado, ó, mas o farol dele ilumina tudo, né, cega tudo. Aí eu acho que as pessoas fazem isso porque acham que devem baixar o farol só se estiver na mesma pista. E lá, como ele tá em uma outra pista, ele não precisa fazer isso. Ah, não precisa, o cara tá na outra pista, né? Por que eu... Ó, o pessoal lá, com a luzona alta. Ah, não, eu me enganei. Esse aí não tá de luz alta. É porque eu tava numa angulação mais baixa que ele. Mas, enfim, esse motoca aí tá mais ligeiro que nós. Ele tá aparentemente uma 160 da Honda. Bom, eu acho que o pessoal fica mais propenso a baixar o farol quando tá junto assim, porque acha que é só a lei. Fala assim, veículos ao se cruzarem. Aí o cara diz, ah, eu tô na outra pista, eu não tô cruzando. Mas, na dúvida, você pensa assim, qual é o propósito da lei? Essa lei, essa regra, ela existe para quê? Ela existe para evitar que o seu farol segue o motorista que vem no sentido contrário, né? Então, veja bem, não importa, eu não sei nem se a lei especifica isso, sabe, lá o artigo. Mas na minha concepção, não importa se você tá na mesma pista, em sentidos contrários, ou em uma outra pista separada. Se a sua luz tá cegando quem vem no sentido contrário, pelo bom senso, você deveria baixar a sua luz, né? Assim, eu acho, o intuito do artigo lá, do CTB é esse, evitar que uma pessoa prejudique a visão da outra. Aí o que acontece, a gente aprendeu até na autoescola, mas o que acontece, a coisa certa a fazer não é o que o pessoal faz. Me ensinaram o quê? Ah, quando alguém vem no sentido contrário com o farol alto e se recusa a baixar o farol, você pede, dá jogo de luz, o cara se recusa, aí o que é que você faz? Você se concentra na faixa aqui do canto, espera o cara passar, não olha para a luz para não se ofuscar, se concentra aqui, né? Foi isso que me ensinaram. Ó, pedi, mas não baixa. Enfim, me ensinaram isso. Agora, o que a maioria do pessoal faz? Taca a luz alta também. Ah, eu tô cego por tua causa? Pois agora tu vai ficar cego por minha causa também. Aí fica os dois cegos, um em direção ao outro. Entendeu? Que cena linda, né? Aí, eu acho que tá faltando mais educação no trânsito. A questão do processo de habilitação, né, que inclusive está passando por mudanças, ele visa muito o lucro, sabe? Na minha opinião, o pessoal só quer despachar o condutor, né? Tanto o motorista, o motoqueiro. As autoescolas só querem despachar. Pronto, mais uma CNH, despacha. É tanto que na autoescola o pessoal nem está ensinando mais a conduzir. Estão ensinando os bizu e os macetes. Coisas que não vão funcionar no dia a dia. Por exemplo, lá na autoescola, você faz uma baliza se baseando nas estacas que eles colocam lá no meio da pista, que é como se fosse simulando as quinas dos carros que estão parados na frente e atrás. Aí você vem balizando e o pessoal ensina, ó, você gira o volante todinho
Aí dá ré até aquele pau ali aparecer nesse retrovisor aqui. Aí depois você vai... Tá entendendo? Isso não é estacionar, ensinar a estacionar. Isso é ensinar um macete que no dia a dia não vai funcionar do mesmo jeito. Tem carro que a frente é achatada e a frente... Tem que ter prática, tem que fazer o aluno aprender. Eles estão só... É como se fosse um mercado... É como se fosse um mercado de... habilitações, um mercado de CNH, onde você paga para comprar sua CNH e deixa para você aprender depois. A autoescola finge que ensina, a gente finge que aprende, o Detran finge que testa e pronto. Aí por isso que a gente vê essa barbeiragem, essa barbaridade que é o trânsito hoje em dia. E as pessoas não sabem dirigir, ou são amarradas demais, ou são barbeiros, ou são... Ou acha que tem mais habilidade do que realmente tem. E aí quando vai fazer manobras, aí faz cagada. Entendeu? Vira um mercado, né? Mercado de habilitações. Então é isso. O Detran também é... Todos os Detran, né? São o que dizem por aí, o que tem de relato por aí. De corrupção, que o pessoal incitando você a pagar um valor para poder o teste ser mais brando, coisas desse tipo. Chega até a ser triste, né? Eu não tenho, lógico, eu não vou ser leviano e falar que isso é verdade, não tenho como provar, seria até crime, né? Eu dizer que o Detran faz isso, isso e aquilo. Agora, eu posso dizer, seguramente que a internet e o meio, por todo o canto onde a gente anda, com todo mundo que a gente conhece, tem um relato ou outro de um... Tá cheio de relatos, na verdade, né? De assim, de um cara assediar você a se corromper, a pagar um valor para poder facilitar tudo. Entendeu? Então, dizer isso aí não é crime, não. Aí... Como é que muda isso? Esse é um grande mistério. Será que essa nova forma de cobrar habilitações vai melhorar o aprendizado? Vai deixar as pessoas mais habilidosas no trânsito? Os novos motoristas vão ser mais habilidosos ou vão ser menos habilidosos? Isso aí a gente só vai saber daqui a alguns anos, né? Quando a gente começar a ter nas ruas, povoando, preenchendo as ruas de motoristas do novo meio de tirar CNH. Aproveitando que não vem nenhum veículo no sentido contrário. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas tá vendo aquele vermelhão ali, ó? Aquilo ali provavelmente é queimada. O céuzão, ó, a luzona vermelha. No céu passei por 2 focos de incêndio ali atrás, mas não tava muito espalhado não. Agora ali dá pra ver, ó. Tem até uma... Correndo no escuro. Tem até uma iluminação um pouco mais intensa, mais alta ali, ó. Ó, dá pra ver uma fumaça. Eu acho que a gente vai passar perto. Como a rodovia tá fazendo uma curva assim pra esquerda, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente vai passar perto. Tá vendo? Aí, ó. É grande, viu? Isso aí não é pequeno, não. Oh, deixa eu ver se em pé dá pra ver alguma coisa a mais. Dá pra ver nada mais. Puxa, um fogaréu medonho. O que será? Será só mato? Ou será que tem construções pra ali? Não sabemos. E aí eu não conheço. Aí, teve uma hora ali que deu pra ver a intensidade da luz. E eu não conheço ninguém da redondeza pra... Aliás, eu conheço os donos da barraca de caju. Tem que ficar esperto pra frente também. Em Deus o livre, não barrou numa vaca. Opa, meu filho.
Aqui eu acho que nós já estamos de lado, ó. Já estamos passando já, ó. É pra cá pra dentro, ó. Tá ali, ó. Eita. Incêndio grande. Não sei o que é. Talvez depois eu pergunte o pessoal da barraca de caju. Será ou não? Eu lá vou perguntar um negócio desse. É um fogo no mato. Parece grande. Mas se for alguma coisa grave, a gente vai acabar vendo notícia. Se não for, é só mais um fogo. Acho que a época tá muito seca. Tá fazendo um calor muito grande aqui nessa região do Nordeste, do Ceará, né? As proximidades da capital, de Fortaleza. Tá fazendo um calor assim abissal, um negócio que eu não sei explicar, um calor fenomenal. E aí, chuva que é bom nada. Então, eu moro na região metropolitana de Fortaleza, a cidade chamada Aquiraz, a 30 km de Fortaleza. A cidade que eu moro tem praia, apesar de que eu não moro colado com a praia, eu moro uns 4 km de distância da praia. Mas não chove, praia era para ser mais fácil de chover, né? Não chove, não tá chovendo nem a pau. Nós já estamos na metade de janeiro e não caiu chuva ainda, né? Normalmente, sei lá, da minha lembrança é mais generoso janeiro, né, com relação à chuva. Os meteorologistas de plantão aí vão saber melhor do que eu. Aí com essa seca, calor medonho, mato seco, aí, meu amigo, pega fogo mesmo. Da série Encontre o Erro. Vocês estão enxergando o erro? Então não? E agora? Olha. Olha. Enxergaram já? Aí o camarada. A luz de trás, só o reflexo da placa. Pelo menos na frente ele tem o farol funcionando. Pra muita gente eu entendo, é difícil, é caro, né? Dar manutenção em moto. Não é prioridade, às vezes, né? Você tá preocupado com outras coisas mais importantes para gastar. Agora, uma vez, quase que eu me lasco na traseira de um motoqueiro desse, viajando de noite, aqui de boa. De repente, na minha frente, a moto. E tava com aquelas caixas de isopor bem grande atrás, carregando uma ruma de pão. Era, sei lá, 4 horas da manhã, era nessa faixa. Eu tava dando a pista toda escura, nada, não vi nada, não escutei nada. Aí de repente a moto na minha frente, aí eu só vi, vum! Eu passei finando nesse cara. Esse cara, na minha lembrança, não tinha nem farol, ele tinha. Tava andando ali só na fé de Deus mesmo. Andando bem devagarinho pelo cantinho. Só que eu tava por aqui, né? E o isoporzão grande. Na hora que eu vim em cima assim, ó, aí eu tirei, quase que eu me estabaco na traseira desse cara. Faltou pouco. Então é uma questão de segurança, né? Comprar uma luzinha pra trás. Nem que seja algum birimbelo, uma lanterninha, sei lá, alguma coisa assim baratinha que você bote pra ficar piscando e bote atrás. Se não quiser comprar a lanterna mesmo da moto, levar pro mecânico trocar, sei lá, compra qualquer coisa que pisque, qualquer coisa. Uma luzinha, aquela luzinha de cachorro que fica piscando, sei lá, e bota atrás pra poder sinalizar, ou liga a seta pra poder sinalizar, né? Porque o escuro total é perigoso. Aí você vê um caminhoneiro que enxerga menos ainda, aí o cara, sei lá, meu amigo. Essa região aqui eu acho legal que só no alto desse morro começa a aparecer as luzes, algumas luzes, né? De parte da cidade de Aracati. E essa cidade é a metade do caminho da minha viagem. Minha viagem tem 200 km, aqui tá 100 e um pouquinho, mais ou menos. E aí é no alto desse morro que aparece esse monte de luz. Eu acho legal, né? É como se fosse um checkpoint, né?
você estivesse numa corrida, numa jornada de sobrevivência, e aí você chegasse num ponto que é um porto seguro, né? Pra quem é gamer, né, jogador de jogos de videogame, é como se fosse uma sala de salve, um ponto, a fogueira lá onde você salva seu jogo, é um local seguro, tá entendendo? Mesmo não parando aqui, né, mas aqui tem ponto que dá pra tomar um café, dá pra descansar um pouco, dá pra abastecer a moto, que inclusive eu só tô com um palitinho, então eu já tô precisando, né, mas eu vou abastecer ali perto da divisa, no posto de gasolina que eu gosto. É a divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Aí eu venço esse morro, né, passo a depressão ali atrás que a gente passou, subo esse outro morro agora, e aqui a gente vai chegando na outra Polícia Rodoviária Estadual, a PRE de Aracati. E eles estão trabalhando, viu? Estão parando gente aí, caminhão, né? PRE de Aracati. Pode passar, guerreiro? Boa noite. Aí, estão trabalhando. E aqui à nossa esquerda é toda a cidade de Aracati, olha. Não é toda a cidade de Aracati não, mas é uma boa parte dela, olha, ó. Tem luz pra caramba. Olha pra trás, olha pra frente, olha pra pista pra não morrer, né? Mas dá pra ver bastante. Aracati. Pois é. E aí, essa rodovia aqui, duplicada, é a CE 040. Ela tá se acabando agora, no quilômetro 139, né? E aí a gente vai pegar a BR 304. Essa BR liga a BR 116, lá no miolinho do Ceará, né, com Natal, capital do Rio Grande do Norte. E ela percorre, sei lá, uns 600 quilômetros, eu acho, viu? A distância dela. A CE 040 aqui, que tá se acabando agora, são 140 quilômetros, mais ou menos. 139, né? E essa BR 304 deve ter algo em torno, não sei, de 600, talvez, nessa faixa, percorrendo Ceará e Rio Grande do Norte. Eu tô num trecho aqui que venta muito. Eu me lembro dessas viagens aqui que eu já fiz muito com a Factorzinha. É uma Factor 2010 ou é 2011, não me lembro agora, que eu tenho, ainda tenho ela. E eu fazia muito essa viagem aqui nela. E às vezes eu levava essas rajadas de vento e a Factor fazia assim, ia lá pra... fazia isso e isso, e era jogado para um lado e às vezes parece que eu tava andando assim, ó, na diagonal, como se eu estivesse lutando contra o vento, igual aqueles aviões que vão aterrissar na diagonal. Olha, tem hora, ó, vou pegar a light aqui no guidão pra ver, olha. Tem hora que o vento faz tipo, agora sou eu que tô fazendo, mas tem hora que é o vento que faz. Aí, assim, a Landa é mais pesada, né? A Landa, ela pesa, sei lá, uns 50% mais do que... A Landa, eu acho que é uns 150 kg, eu acho. E a Factor é uns 100. É por aí, é nessa faixa. E mesmo com a Landa, eu ainda tenho hora que o vento tá vindo assim, ó, nessa direção, certo? Aí, deixa eu botar a mão aqui no... O vento tá vindo nessa direção aqui, ó. Não sei se a câmera pega. Aqui, ó. Da esquerda, diagonal esquerda. Daqui dessa 11 horas. Imagina aí, aqui é o relógio. Tá vindo daqui. De lá pra cá. E aí tem hora que pega uma rajada de vento nessa lateral aqui. Eita. Tem hora que pega aqui, ó, nessa lateral, uma rajada de vento. Aí faz o papo da moto fazer assim, ó. Vum. Entende? Eu tô exagerando aqui o movimento. Mas é nesse sentido assim, ó. Faz vum. Caramba. Aí tem hora que dá um medinho, né? Dá um medinho. Tem hora que dá assim, por exemplo, você pensa, a roda tá aqui, né? O pneu tá aqui. Aí será que o pneu não vai levar uma rasteira assim, ó, pelo vento? O vento vai dar uma rasteira no pneu.
Não, acho que tem que ser um vento muito forte, né? Mesmo assim, mas dá um medinho, tem hora que dá um medinho mesmo. Agora sim, mesmo considerando essas coisas, eu acho muito legal viajar de noite. E eu digo de noite assim, o que tem a ver noite, vento e tal? É porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Entende? Eu só me lembro da Dilma falando isso. Pois é, aí tem uns horários que venta mais, né? E eu tenho a impressão de que esse horário venta mais do que de manhãzinha. Quando às vezes eu venho de manhãzinha. Quando eu venho de manhã, às vezes eu tô passando aqui, deixa eu ver aqui, umas 5h30, 6 horas da manhã. Por aí, umas 6. Algo em torno de 6 horas da manhã. Quando eu passo nessa região aqui, de manhã. Já tem luz do sol e tal. E eu tenho a sensação de que venta menos. Agora no começo da noite venta mais. Vou fazer uma ultrapassagem nesse minhão. Esse minhão tá 80. Nós estamos muito perto. Não é legal estar tão perto, porque ó, a gente fica sem visão. Eu botei o olho, tem visão, joguei pra esquerda, passei, direita. A Lander tá super manca, super, ó. Punho lá embaixo, vamos ver ela crescendo. 108, tá certo que tá subida, mas 112 é um crescimento muito lento. Isso opa, é quase, eita, é quase inadmissível, né? A Lander, essa luta para chegar nos 110 é porque ela tá com um problema lá no sensor MAP, o sensor de pressão de ar no coletor, né? O problema não tá no ar, o problema tá no sensor. E aí o sensor meio que informa a ECU, né, para ela poder saber quanto de combustível ela deve jogar no bico. E aí o sensor estando com problema, a moto fica meio acaraiada. Eita. Aí pronto, aí é o que tá acontecendo. A moto tá manca, tá xoxa. Tem hora que eu mesmo devagar eu vou acelerar, aí ela dá aquelas murchadinhas, como se fosse faltando combustível, sabe? Aí eu já agendei com a Yamaha lá de Fortaleza, uma das Yamahas de Fortaleza, para poder os caras fazer o diagnóstico. E aí tô estudando injeção eletrônica, porque um dia, sabe-se lá quando, eu quero dominar toda 100% da manutenção dessa moto. Mas vamos por partes, né? Primeiro eu vou fazer isso com a Factor. E a Factor é até mais fácil, porque não tem tanta eletrônica, né? Não tem essa roma de sensores e de não sei o que mais lá. Aqui nós estamos chegando, ó, isso aqui não é fotossensor, não multa. Coletor de tráfego. Aqui nós estamos chegando na divisa Ceará, Rio Grande do Norte. E aí tem um posto de gasolina que um amigo aí que eu conheci aqui no canal, Lucileudo, falou que confia nesse posto. Ele geralmente ele abastece. Lógico, ele não indica, né? Ninguém tá assumindo a responsabilidade por indicar uma coisa. Vai que dá ruim, né? Depois vai cobrar do cara. Mas ele indicou, disse que assim, ele disse que abastece aí, nunca teve problema. Então eu peguei confiança, eu também tô abastecendo aqui de vez em quando e nunca tive problema não. Vou encher esse tanque aqui, já tá com 30 km na reserva. Vou botar aqui. Boa noite. 65657. Irmão, completa pra mim, por favor. Posso. Regra é regra, né? Regra é regra. Tá show. Tá? 9,27. 9,27. Pode ser no cartão? Pagar no crédito, beleza? Certo.
Não, não precisa. Obrigado. Tem, posso beber do café? Tem café ali? Tem? Tem? Pode? Pode sim. Valeu, cara. Obrigado. Vou tomar um cafezinho ali. Oi. Chegar com a moto um pouquinho mais perto. E é bom que eu aproveite e calculo essa média. Oi. Olha, café drive-thru em cima da moto mesmo. E agora, como é que eu bebo? Vamos dar uma olhada nesse consumo aqui rapidão. Enquanto o café esfria. Ixi, olha o vento. Ó, 9,27, né? 65, 657, 395, 657 menos 395. 657 menos 395. 262 foi o que eu andei. Ó, 657 menos 395, certo? 262. Isso aqui dividido por 9,27. Vamos ver se está correto. 9,27, tá correto. Isso aqui dá igual a 28,26. Ó, não tá tão ruim. 28,26. Agora vai entender esse negócio, né? Vou tirar essa outra média aqui. Ó, 395 menos 129. 395 menos 129. 266. E eu botei 12,01 litros. Olha só. Dividido por 12,01 litros. 22,14. Já essa foi uma bosta. 22,14. Ó, isso aqui é porque às vezes o bicho dispara. Aí eu digo, não, tá beleza, só até o disparo. E aí o frentista ele continua botando. Aí ele bota mais gasolina do que realmente precisou. O tanque fica mais cheio. Só que no abastecimento seguinte dá uma média melhor. Entendeu? Se não for isso também, só Jesus. Tomar o resto desse café. Caminhão que eu passei agora há pouco. Todo mundo que eu passei agora há pouco tem que passar de novo. Vamos embora. Cadê meu copo? Derrubei. Ó, lixo no lixo. Quando você tem que se abaixar assim e faz esses barulhos que eu fiz, você está oficialmente velho. Não importa a sua idade. Lixo. Agora bora. Tá mais perto do que longe. Mas eu não tenho pressa pra chegar, eu gosto. É bom demais andar de motoca de noite, levando insetada na cara. Uhul! Ó, divisa
Ceará, Rio Grande do Norte. 1, 2, 3 já. Pronto, agora eu tô no Rio Grande do Norte. Se você não tá enxergando, não tem por que tá as carreiras. O segredo da velocidade, não tem o número certo. Tem o número certo? Não tem. Qual é a velocidade ideal? É a velocidade que a sua expertise lhe permite conduzir com segurança. Por exemplo, aqui onde o farol tá pegando, se surgir alguma coisa, uma vaca, um buraco, um caminhão parado com as luzes tudo apagada, qualquer coisa que surgir, você consegue parar o veículo, você consegue reagir e parar o veículo antes de chegar lá na marcação do farol. Você vê lá onde está o farol, a luz alta enxerga um pouquinho mais longe, a luz baixa é mais perto. Então, ali onde o farol tá, se surgisse, será que eu ia conseguir frear ou desviar? Será que eu ia conseguir reagir a tempo? Essa é a métrica que eu tenho que ter para ditar qual é a velocidade que eu tenho que andar. Não é um número específico. Esse número pode ser um para mim, pode ser outro para você. E outra, a gente precisa ser realista. Não dá pra gente andar sendo delusional, achando que se surgir aqui eu consigo brecar e tal e evitar o acidente. Será que consegue mesmo? Muita gente superestima suas habilidades, né? Rapaz, não sei que carro é esse que tá aí atrás. É um Corolla, Tá cheio de langanhe esse Corolla. Se for um Corolla, né? Cheio de remendo, cheio de mancha. Peraí. Sei lá, é um carro. Esse carro tá todo manchado. Por um breve momento eu achei que fosse um daqueles carros rajados, daquelas polícias que usam os carros rajados, mas não. É massa, é tintura, é um monte de coisa. Esse carro deve estar sendo reformado. Vai estar no reboque para ser levado para outro canto para ser reformado. Tá cheio de massa, cheio de coisa, né? Então é isso. Ande de acordo com a sua habilidade. Respeite os seus limites, porque é melhor você andar mais tranquilo do que você correr o risco, levar uma queda e se machucar e perder os seus bens também, né? Então não vale a pena. A troca não vale a pena. O efeito que dá nessa região aqui eu acho super legal. Vocês estão vendo que ali tá bem escuro e ali tem um foco forte de luz, ó, tá vendo? Ó, bem iluminado pra lá escuro, com alguns focos de luz espalhados, certo? Eu tô chegando perto de uma cidade que acho que dá pra dizer que tem um porte médio pra grande, né? Tem 200 e poucos mil habitantes. É a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E diferente de outras regiões com vilarejos e cidadezinhas pequenas, né, com poucas dezenas de milhares de habitantes, Mossoró você divisa de longe. Esse foco de luz ali é a cidade de Mossoró. É uma cidade que é relativamente grande e é tanta luz que a luz se emana assim, se projeta pro céu. Eu tô falando aqui, não é igual um cientista não, eu tô dizendo, é o que eu vejo. Eu acho legal demais esse efeito aqui. Você vai chegando aqui, você sabe que tá chegando perto de uma cidade grande, principalmente quando você viaja de noite, né? De dia não dá pra ver, mas quando você viaja de noite, você sabe que tá chegando perto de uma cidade grande porque você vê todo aquele foco de luz se projetando assim pro céu, né? Vai chegar perto daquele alto ali, vai dar pra ver de novo. Ó, vai dar pra ver melhor. Olha só o tanto de luz que sai dali. Dali, ó, tudo escuro com alguns focos de luz de casas e vilas. Esse camarada aí com a luz alta, ó, escuro, pra trás escuro, e pra lá, ó, focozão de luz. Acho muito legal esse efeito aqui, né? A gente sabe que tá chegando perto da cidade, é uma cidade grande e a gente tá se aproximando, tá? Tô chegando perto do meu destino. Solzão. GoPro, você pega as estrelas, a constelação, a única que eu conheço, constelação de Órion,
com as Três Marias que representam o cinturão de ouro. Aí, ó. Vai. Ah, tem que olhar pra frente, né? Senão me mato na frente do caminhão. Ah. Olha o tanto de luz que dá pra ver daqui, que pertence a Mossoró, né? Ó, bastante iluminado o céu. A luz se projetando pro céu. Eu me propus a lubrificar essa relação que eu tô usando agora apenas com graxa branca à base de cálcio, né? Tem duas, tem a que eu conheço, né? A base de cálcio e a base de lítio. Aí eu tô usando a graxa branca à base de cálcio, porque ela é mais mole, né? Mas ela é menos pegajosa. Aí eu tô usando essa graxa para poder ver quanto tempo eu consigo rodar com essa relação, lubrificando exclusivamente com graxa branca. E a minha intenção nesse teste é saber se faz sentido a gente pagar tão caro naqueles lubrificantes específicos de corrente, né? Todos eles são bem caros mesmo. Então, tem, né, aqueles spray, eu me refiro àqueles mais conhecidos, mais modernos, sofisticados. Tem um que as latas é de R$80, a lata com, sei lá, 500 ml, não sei. Aquilo ali, sei lá, muito caro, eu acho muito caro. Aí eu tô lubrificando mais ou menos a cada 500 km. Eu tô me atentando, tô deixando a corrente lubrificadinha. Essa corrente que eu tô usando é da relação da RK com o retentor. Antes dela aqui, eu coloquei, tá com, sei lá, tá com mais ou menos 5.000 km, não tá nem com isso. Deve estar com uns 3.000 km, mais ou menos. E antes dela, eu tava usando outra, exatamente igual, da RK, com retentor do mesmo jeito. E eu lubrifiquei a anterior exclusivamente com óleo de motor, né? Eu queria fazer o teste para saber se o óleo de motor, se fazia sentido o preconceito do óleo de motor para lubrificar a corrente. E a corrente durou 30 mil, eu rodei 30 mil quilômetros com ela, lubrificando só com óleo de motor. Então agora eu quero ver até onde me leva a graxa branca à base de cálcio. Depois dessa graxa branca, depois que eu trocar essa relação, aí pode ser que eu teste uma dessas mais modernas, mais caras, né? Essa da Motul, sei lá, essas específicas, né? Que a lata é muito cara. Aí eu lubrificando só com ela. Eu já vi até um vídeo daquele China, aquele cara que manja muito de moto, ele dizendo, ó, para lubrificar a corrente é Chain Lube. Ele falando lá, é um lubrificante específico para corrente. Aí eu me pergunto, cara, será o cara manja muito de mecânica, mais do que eu, com certeza, 1 milhão de vezes indo e vindo. Mas eu sou questionador pra caramba. Então eu pergunto, será? Tem que ser Chain Lube? Eu tô fazendo o teste, né? Eu vou saber daqui a não sei quantos mil quilômetros. E aí depois eu vou testar com a Chain Lube mesmo. Depois que eu trocar essa relação. Ó, a filinha de gente saindo de Mossoró. E eu não tô vendo muita gente entrando, só saindo. Hoje é... Ai, deixa eu ver, me esqueci. Quarta? Sei lá, não consegui olhar não. Ui. Vamos ver. Hoje é janeiro, quarta, pronto. Quarta-feira. E aí tem esse bocado de gente saindo de Mossoró. Deixa eu ver. Acabei de olhar a hora e esqueci, 8h30. E aí tem esse bocado de gente saindo de Mossoró. Vocês estão indo pra onde? Olha. A minha viseira, eu saí de casa com a viseira limpa. Ela tá suja. A gente vai pregando poeira, fuligem, essas coisas, né? Sujeira, né? Vai pregando, aí vai sujando ela. Eu vi um vídeo de uns pilotos de corrida, tanto motocross quanto de carro, de rally, que anda muito na lama e tal. Aí eles têm como se fosse um monte de película
Aí eles andam assim, aí bate uma ruma de lama na cara, aí tiram uma película, aí bate mais uma de lama, aí tira outra película. Aí também já vi umas tecnologia que é tipo um rolo, o cara vai girando como se a película fosse um filme. Aí tivesse um rolo seco de um lado e um cheio do outro, e aí conectado. Aí você vai girando aqui, aí o rolo, a película vai passando assim, ó, e vai limpando. Entende? É várias tecnologias. Aqui em Mossoró, né? Cidade de média para grande, aí fica tudo mais iluminado, fica mais fácil de ver. A viseira fica mais assim, ela se torna um problema menor, né? A sujeira na viseira se torna um problema menor. Pronto, é isso que eu quero dizer. Porque tem mais iluminação, né? Então você enxerga melhor as coisas. Você na estrada, tudo um breu. Aí às vezes não tem o olhinho de gato, não tem a faixa, não tá bem pintada. Às vezes vem um veículo no sentido contrário com a luz alta, igual esse motoqueiro aí, ou esse carro, ou enfim, aí pronto, aí você não enxerga nada com a viseira suja. Agora na cidade não, tem os postes, tem iluminação pública. Aqui ainda é meio escurinho, mas ali na frente é melhor. Esse viaduto aqui, eita, esse viaduto aqui dá pra ver um supermercado grande chamado Dia a Dia, ó. Fica, entre aspas, dá pra dizer que é meio que as margens da cidade de Mossoró, né? Aqui, ó, Dia a Dia. Porque o miolo da cidade tá pra lá. É dentro de Mossoró, sim, é evidente, mas é meio que margeando, né, a cidade. Honda. Se cuida, Honda. Tem várias marcas chegando aí. Então os 70% de mercado estão ameaçados. Apesar de que o pessoal é tão fã da Honda que é mais fácil a Yamaha perder mercado, perder os poucos 20% que ela tem, 15, 20, né? Do que a Honda perder dos 70%. Ah, você pode falar, é as motos da Yamaha, que não sei o que. Sim, mas a gente tá falando da fanbase, né? Da galera que é fã. O pessoal prefere, tem mais fãs de Honda do que de Yamaha. É só você ver o número de vendas, né? E aí, independente do motivo de ser fã, né? O cara às vezes não é fã. Ah, eu não sou fã, eu só acho que tem mais peça da Honda. Show, beleza. Então, aí você fica mais inclinado a comprar a Honda por causa disso, né? Tudo bem, você não é fã, beleza, não tem problema. Mas assim, a Honda ela tem mais clientes fiéis do que a Yamaha. Então, por isso eu acho mais fácil a Yamaha perder mercado do que a Honda. E eu digo essas marcas indianas, chinesas, italianas, né? Moto Morini, eu acho que é da Itália. Essas marcas são muito bem-vindas, né? Quem gosta de moto mesmo, quem é apaixonado por moto, vai receber essas marcas aí de braços abertos. Curioso o bastante. Tô encerrando o meu vlog nessa rodovia aqui, nessa avenida. Essa avenida chama João da Escócia. Ela é uma das avenidas mais badaladas, mais movimentadas de Mossoró. E ela é bem extensa, né? Ela corta Mossoró até o miolo lá. E ela contempla algumas regiões que são mais nobres, né? Tanto para se morar quanto em questão de lojas e tal. Tem se eu não me engano, a loja da BYD é por aqui.
Vamos ver, Westfield, ó, tem uns prédios aqui meio chique. Acho que ó, BYD, tá aqui, ó. Mossoró Service. E aí instalaram um novo sensor de velocidade aqui, fotossensor. Seus danadinhos. Mais uma fonte de arrecadação aqui para Mossoró. Mossoró tá precisando de dinheiro. Vamos multar. Eu acho que é 50. Eu não vi não a placa. Eu não vi nenhuma indicação de velocidade, mas eu acho que é 50. E a gente tá chegando perto do único shopping daqui de Mossoró, que é o Partage Shopping. É um shopping legal. Não tenho críticas não. Ele é pequeno, ele é relativamente pequeno, mas ele é um shopping legal. Ele tem um bom número de lojas, né? Tem cinema. Já assisti 2 vezes filme aqui nesse cinema. É um shopping legal. Nada mal pra falar não. Tem umas faculdades aqui também. Essa região tá crescendo. Ela é meio que as margens, ó, um atacadão. É meio que as margens de Mossoró, não é no miolo. Fica nas proximidades de Mossoró. Tá aí, ó, à frente do Partage Shopping Mossoró. Ali na frente tem o famoso Alphaville, né? Um dos condomínios mais chiques que tem por aí. Enfim, eu vou ficando por aqui. Tava até a fim de comer um açaí, mas eu tô muito gordinho, então eu vou tentar ficar de dieta mesmo. Olha, ó, a bandeirona do Brasil é muito legal, né? Eu queria que meu país prestasse, assim, sem ofender, né? Mas é tão cheio de problema o nosso país. Aí você diz, todo país tem problema, né? Sim, tem, mas eu moro no Brasil, então eu vou ligar para os problemas do Brasil. Eu não vou. Só porque a Rússia tem problema, aí eu vou me conformar com os problemas do Brasil? Não é assim que funciona, não. Senão, né, senão só aumenta. A gente tem que procurar solucionar os problemas, né, do país. Enfim, deixa eu descer por aqui para poder mostrar isso aqui. Essa aqui é a capa da GV Bancos. Essa capa é muito boa. Inclusive já fiz um vídeo, botei no canal, falando bem dessa capa. Agora, a minha esposa ela tem algumas reclamações para fazer a respeito dessa capa. Então, eu tive pensando em comprar, e inclusive pesquisei o banco do Pedrinho Bancos, né? O Bancos Pedrinho, sei lá. É o Banco Comfort e tal. Ele tem uma espécie de cela aqui. E o assento é porque eu não vou desamarrar essa bolsa agora para mostrar. Mas na GV Bancos, ele tem o formato do assento original atrás, que é meio estreito assim, ó. E o banco do Pedrinho, no garupa, ele faz tipo uma cela, ele abre assim, ó. Só que tem um problema, o banco do Pedrinho, ele é muito caro, muito. Eu não sei se está normal esse preço, o pessoal cobra 1.000, tá em promoção. No Mercado Livre, 1.300, no site deles é R$1.500 com o gel. R$1.500. Eu acho muito caro para dar num banco, certo? Então eu penso, deve ser um banco espetacular. Só que aí eu vou ver alguns comentários tanto no YouTube quanto no Mercado Livre, são comentários um pouco controversos. Entendeu? Tem gente que diz que não é esse conforto todo. Então eu fico meio receoso. Se eu conhecesse alguém que tem o banco do Pedrinho, aí eu poderia dar uma volta e tal para poder atestar se essas coisas todas mesmo. Mas por aqui, pela região onde eu moro, eu não conheço ninguém. Então fica difícil. Eu vou, sei lá, dar tempo ao tempo. É difícil a gente ter R$1.500, R$1.300 sobrando assim pra gente arriscar, né? Aí eu compro um negócio desse, me arrependo, eu vou fazer o quê? Devolver pelo Mercado Livre? Pode, né? Será que dá dor de cabeça? Sei lá. Enfim, eu vou ficando por aqui. Vou encerrar meu vlog aqui. Até uma galera ali olhando pra mim. Olha o tanto de motoca trabalhando, né? Uma hora dessas. 8h40 da noite. E eu vou me aquietar agora. Vou ficando por aqui. Fui, encerrando meu vlog com essa imagem aqui, ó, da Lander com a bandeira do Brasil.
Se não fosse esse poste com essa rama de fio feio, né? É isso aí. Fui.